O sol nascia vermelho sobre o sertão de Pernambuco naquele fatídico dia de março de 1925, pintando o céu com tons alaranjados que se misturavam com as nuvens esparsas. As primeiras rajadas de vento seco levantavam a poeira das ruas de Serra Talhada, carregando consigo o aroma característico da caatinga, uma mistura de mandacaru, xique-xique e aroeira, que perfumava o ar matinal. Era um desses dias em que o calor prometia ser implacável, mas a brisa da manhã ainda oferecia algum alívio aos moradores que começavam suas atividades cotidianas. Naquele cenário típico do sertão nordestino, Virgulino Ferreira da Silva caminhava pelas ruas da cidade com sua inseparável Winchester ao ombro, os passos firmes e seguros de quem conhecia cada pedra daquele chão. Suas botas de couro curtido faziam um ruído ritmado contra o solo batido, ecoando entre as casas baixas de adobe e taipa que se alinhavam ao longo das ruas estreitas. O chapéu de couro protegia seu rosto do sol nascente, mas não escondia os olhos penetrantes que observavam tudo ao redor, com a atenção de quem aprendeu desde cedo que o sertão não perdoa os desatentos. Naqueles tempos, antes de se tornar o lendário Lampião, Virgulino era conhecido como um jovem vaqueiro respeitado, um homem de palavra cuja reputação se estendia por léguas e léguas através das fazendas e povoados da região. Tinha então 28 anos, altura mediana, mas porte atlético, forjado pelos anos de trabalho duro no sertão. Seus músculos eram definidos pelo esforço de domar cavalos bravios, manejar gado rebelde e enfrentar as adversidades constantes da vida sertaneja. Filho de José Ferreira e Maria Lopes, Virgulino havia crescido em uma família de pequenos proprietários rurais que lutava diariamente contra as dificuldades impostas pela seca, pela falta de recursos e pela opressão dos grandes coronéis da região. Desde menino, aprendera que no sertão a palavra de um homem valia mais que qualquer documento e que a honra da família era um tesouro mais precioso que qualquer riqueza material. Sua educação havia sido a das crianças sertanejas da época. Alguns anos de escola primária, onde aprendeu a ler, escrever e fazer contas básicas. Mas o verdadeiro aprendizado veio do convívio com os mais velhos, das histórias contadas ao pé do fogo, das lições práticas sobre sobrevivência no ambiente hostil da Caatinga. Seu pai, José Ferreira, era um homem íntegro, que sempre ensinou aos filhos que um sertanejo de verdade nunca abaixa a cabeça diante da injustiça, mesmo que isso signifique enfrentar consequências perigosas. A mãe, Maria Lopes, mulher forte e trabalhadora, complementava a educação dos filhos com lições sobre compaixão, solidariedade e respeito pelos mais velhos. Era dela que Virgulino havia herdado o temperamento observador e a capacidade de analisar as situações com calma antes de agir. Mas também herdara do pai a coragem indomável e a incapacidade de aceitar humilhações sem resposta. Naquela manhã específica, Virgulino retornava de uma jornada de 3 dias, ajudando um fazendeiro vizinho a reunir um rebanho que havia se dispersado durante uma tempestade. Era um trabalho duro e perigoso, pois os animais assustados se escondiam nos recantos mais inacessíveis da Caatinga, entre espinhos e pedras pontiagudas. Mas Virgulino tinha uma habilidade natural com o gado e uma paciência que impressionava até mesmo os vaqueiros mais experientes. Durante essa jornada, havia demonstrado mais uma vez porque era considerado um dos melhores vaqueiros da região. Não apenas reuniu todo o rebanho sem perder uma única res, como também identificou e capturou 2 touros particularmente agressivos que vinham causando problemas há semanas. Sua técnica com o laço era quase artística, um movimento fluido e preciso que raramente errava o alvo. O fazendeiro, Coronel Antônio Silvino, que não deve ser confundido com o famoso cangaceiro de mesmo nome,
Ficou tão impressionado com o trabalho de Virgulino que lhe ofereceu uma posição permanente como capataz, com salário bem superior ao que recebia em outros trabalhos. Mas Virgulino, sempre independente, agradeceu educadamente e explicou que preferia manter sua liberdade de escolher quando e onde trabalhar. Essa independência já começava a incomodar alguns dos coronéis locais, que estavam acostumados a ter os trabalhadores rurais completamente dependentes de sua boa vontade. Virgulino representava algo diferente. Um sertanejo que tinha habilidades valiosas, mas não se curvava facilmente diante da autoridade estabelecida. Era respeitoso, mas não submisso, educado, mas não servil. A reputação de Virgulino não se baseava apenas em suas habilidades como vaqueiro. Já havia se envolvido em algumas situações que demonstravam sua coragem e senso de justiça. Certa vez, impediu que um comerciante desonesto de cidade vizinha enganasse uma viúva pobre, forçando o homem a devolver o dinheiro que havia tomado dela através de um contrato fraudulento. Em outra ocasião, enfrentou sozinho 3 homens que estavam molestando uma jovem durante uma festa junina, deixando os 3 inconscientes e garantindo que nunca mais incomodassem mulher alguma na região. Essas ações haviam criado ao redor de Virgulino uma aura de protetor dos fracos e oprimidos, mas também havia chamado a atenção das autoridades locais, que viam nele uma ameaça potencial ao sistema de dominação que mantinham sobre a população sertaneja. Alguns coronéis já murmuravam que aquele Virgulino estava ficando grande demais e que seria necessário colocá-lo no seu lugar antes que inspirasse outros a seguir seu exemplo. A família Ferreira, embora não fosse rica, tinha uma posição respeitável na comunidade. José Ferreira, o pai, era conhecido por sua honestidade nos negócios e por nunca ter faltado com a palavra empenhada. Possuía um pequeno sítio onde criava cabras, algumas cabeças de gado e cultivava milho, feijão e mandioca para sustento da família. Não era muito, mas era suficiente para viver com dignidade, sem precisar se humilhar diante dos poderosos locais. Maria Lopes, além de cuidar da casa e ajudar no trabalho do sítio, era conhecida na redondeza por suas habilidades como parteira e curandeira. Conhecia os segredos das plantas medicinais da caatinga e já havia salvado muitas vidas com seus remédios caseiros e sua experiência em partos difíceis. Essa reputação fazia com que pessoas de várias léguas de distância procurassem sua ajuda, trazendo presentes em troca de seus serviços: uma galinha, um saco de milho, um pedaço de rapadura. Era nesse ambiente familiar que Virgulino havia desenvolvido seus valores morais. Via o pai trabalhar honestamente e tratar a todos com respeito, independentemente de sua posição social. Observava a mãe ajudar os necessitados sem esperar recompensa, oferecendo seus conhecimentos médicos tanto para os ricos quanto para os pobres. Esses exemplos moldaram seu caráter e sua visão de mundo. Mas havia outro membro da família que exercia uma influência especial sobre Virgulino: sua tia Antônia, irmã mais velha de sua mãe. Dona Antônia havia enviuvado jovem e nunca teve filhos próprios, dedicando todo o seu amor maternal aos sobrinhos. Era uma mulher de personalidade forte, inteligente e culta para os padrões da época. Sabia ler e escrever fluentemente, coisa rara entre as mulheres sertanejas, e tinha uma biblioteca modesta, mas valiosa, com livros de literatura, história e até alguns volumes de poesia. Foi Dona Antônia quem despertou em Virgulino o gosto pela leitura e pelo conhecimento. Durante as noites longas do sertão, quando o trabalho do dia havia terminado, ela contava histórias dos livros que havia lido, falava sobre heróis da história do Brasil, recitava versos de poetas famosos. Essa educação informal, mas rica, havia desenvolvido em Virgulino uma perspectiva mais ampla do mundo, uma capacidade de pensar além das fronteiras limitadas de sua realidade imediata.
Dona Antônia também era uma excelente contadora de histórias populares. Conhecia todas as lendas do sertão, desde as mais antigas, herdadas dos indígenas e dos primeiros colonizadores, até as mais recentes, sobre cangaceiros famosos e acontecimentos marcantes da região. Era através dela que Virgulino havia conhecido as histórias de Antônio Silvino, o cangaceiro mais famoso da época, e de outros homens que haviam escolhido a vida fora da lei como forma de resistir à opressão dos poderosos. Essas histórias fascinavam o jovem Virgulino, não pelo romantismo da vida aventureira, mas pela ideia de homens comuns que se recusavam a aceitar injustiças e tinham coragem de enfrentar um sistema desigual. Dona Antônia sempre terminava essas narrativas com reflexões sobre justiça, coragem e dignidade, plantando sementes que germinariam mais tarde na mente de seu sobrinho. A influência de Dona Antônia sobre Virgulino ia além da educação intelectual. Ela também o ensinou sobre estratégia e planejamento. Era uma excelente jogadora de damas e xadrez, jogos que havia aprendido com seu falecido marido, um comerciante culto, e passou horas ensinando Virgulino a pensar várias jogadas à frente, a antecipar os movimentos do adversário, a ser paciente e aguardar o momento certo para agir. "Meu filho", dizia ela durante essas lições, "a força bruta pode resolver alguns problemas, mas a inteligência resolve todos. Um homem sábio sempre encontra uma forma de vencer, mesmo quando parece estar em desvantagem." Essas palavras ecoariam na mente de Virgulino durante toda a sua vida, influenciando sua forma de conduzir as ações do cangaço anos mais tarde. A combinação de coragem física herdada do pai com a inteligência estratégica aprendida com a tia criaria um líder excepcional, capaz de manter um bando de cangaceiros unido e ativo por mais de 20 anos. Dona Antônia tinha então 60 anos naquele março de 1925. Seus cabelos, completamente grisalhos, eram sempre mantidos em um coque elegante, mas simples. Apesar da idade, mantinha-se ativa e independente, recusando-se a ser um fardo para a família. Continuava a fazer seus próprios afazeres, cuidava de uma pequena horta onde cultivava temperos e plantas medicinais, e ainda ajudava outras famílias da região com conselhos e remédios caseiros. Era respeitada por todos na comunidade, desde os mais humildes trabalhadores rurais até os comerciantes mais prósperos da cidade. Sua reputação de mulher sábia e justa havia se construído ao longo de décadas de convivência harmoniosa com os vizinhos. Nunca se metera em confusões, sempre tratou a todos com educação e dignidade e jamais negou ajuda a quem precisasse. Por isso, quando decidiu naquela manhã de março ir ao mercado da cidade para comprar mantimentos, ninguém poderia imaginar que estava caminhando em direção a um evento que mudaria para sempre a história de sua família e do sertão brasileiro. O mercado de Serra Talhada ficava na praça principal da cidade, um espaço amplo rodeado de casas térreas, com fachadas coloridas e janelas protegidas por grades de ferro trabalhado. Era o coração pulsante da vida comercial local, onde se reuniam fazendeiros, comerciantes, artesãos e trabalhadores rurais para negociar produtos, trocar notícias e manter vivos os laços sociais da comunidade. Nas manhãs de quinta-feira, dia tradicional de feira, a praça se transformava em um mosaico colorido e barulhento. Barracas de lona protegiam os produtos do sol inclemente. Pilhas de frutas tropicais, verduras frescas, grãos variados, queijos caseiros, rapadura, carne seca, farinha de mandioca e 1000 outros itens essenciais à vida sertaneja. O ar se enchia dos gritos dos vendedores anunciando suas mercadorias, do barulho das negociações, do relinchar dos cavalos e do mugir do gado que era trazido para a venda. Dona Antônia conhecia bem aquele ambiente.
Durante décadas, havia frequentado aquele mercado, construindo relacionamentos de confiança com os comerciantes, que sempre lhe ofereciam os melhores produtos pelos preços mais justos. Naquela manhã, vestia seu melhor vestido, um tecido azul marinho com pequenas flores brancas, costurado por ela mesma com o capricho que caracterizava tudo o que fazia. Sobre os ombros, um xale de crochê branco, trabalho delicado que havia feito durante as noites longas do inverno anterior. Caminhava lentamente pela praça, cumprimentando conhecidos, parando para conversar com algumas amigas, examinando os produtos com o olhar experiente de quem sabia distinguir a qualidade das mercadorias. Sua lista de compras era simples: alguns quilos de milho, feijão, açúcar mascavo, um pedaço de carne seca, temperos variados e, se o dinheiro permitisse, um pouco de café, artigo de luxo que só consumia em ocasiões especiais. A manhã transcorria tranquilamente até o momento em que o destino decidiu intervir de forma cruel e inesperada. Dona Antônia havia acabado de comprar o milho e caminhava em direção à barraca do açúcar quando aconteceu o incidente que mudaria tudo. O prefeito da cidade, naquele período, era Coronel Sebastião Pereira, um homem que havia chegado ao poder através de uma combinação de influências políticas, intimidação e corrupção descarada. Sebastião representava tudo o que havia de pior no sistema coronelista que dominava o sertão brasileiro na primeira metade do século XX. Com 52 anos, altura média, mas constituição robusta, Sebastião ostentava um bigode espesso e bem cuidado que se tornara sua marca registrada. Sempre vestia ternos caros, importados de Recife ou até mesmo do Rio de Janeiro. Uma ostentação deliberada em meio à pobreza generalizada da região. Suas botas de couro fino brilhavam sempre impecavelmente engraxadas, e um relógio de ouro maciço pendia de uma corrente que atravessava seu colete. Sebastião Pereira não era nascido na região. Havia chegado à Serra Talhada 15 anos antes, vindo de Alagoas, onde sua família possuía algumas propriedades rurais. Mas uma série de negócios mal-sucedidos e alguns escândalos envolvendo dívidas de jogo o haviam forçado a deixar sua terra natal e buscar novas oportunidades no interior de Pernambuco. Chegou com algum dinheiro e muita astúcia política. Rapidamente identificou as fraquezas do sistema político local e começou a tecer uma rede de alianças e favores que o levaria ao poder. Comprou terras a preços baixos de fazendeiros endividados, estabeleceu relações com políticos influentes da capital e, aos poucos, foi construindo uma base de poder que culminou com sua eleição para prefeito. Mas Sebastião não era apenas um político corrupto comum. Era um homem genuinamente cruel, que sentia prazer em humilhar os mais fracos e demonstrar seu poder de forma ostensiva. Havia estabelecido uma série de taxas abusivas que sugavam o pouco dinheiro que circulava na economia local, sempre justificando essas medidas como necessárias para o desenvolvimento da cidade. Na prática, o dinheiro arrecadado servia para financiar seu estilo de vida luxuoso e para manter uma rede de capangas que garantiam sua permanência no poder através da intimidação sistemática de qualquer oposição. Quem ousasse questionar suas decisões enfrentava retaliações que podiam ir desde multas inventadas até agressões físicas executadas por seus homens de confiança. Seus capangas eram homens sem escrúpulos, atraídos pela promessa de dinheiro fácil e pela proteção que o cargo lhes oferecia para cometer pequenos crimes sem consequências. O mais conhecido deles era José Preto, apelidado de Zé Preto, um sujeito de constituição física imponente, mas caráter duvidoso, que havia chegado à cidade fugindo de problemas com a justiça em outros estados. Zé Preto tinha cerca de 40 anos, mais de 1,80 m de altura, músculos desenvolvidos pelo trabalho pesado de juventude,
mas uma personalidade covarde que só se manifestava quando tinha vantagem numérica ou enfrentava pessoas indefesas. Era conhecido por sua crueldade gratuita com os mais pobres e por sua tendência a criar confusões desnecessárias apenas para demonstrar sua autoridade. Naquela manhã específica, o coronel Sebastião estava particularmente irritado. Na noite anterior, havia recebido um relatório de um de seus informantes sobre conversas que vinham acontecendo entre alguns fazendeiros da região. Aparentemente, um grupo estava se organizando para questionar legalmente algumas das taxas mais abusivas que ele havia implementado recentemente. A notícia o deixara furioso, não apenas pela ameaça aos seus lucros, mas principalmente pela audácia de alguns sertanejos se acharem no direito de questionar sua autoridade. Em sua mente distorcida, qualquer forma de oposição era uma afronta pessoal que precisava ser esmagada de forma exemplar. Sebastião havia passado a noite bebendo e remoendo sua raiva, planejando formas de intimidar os fazendeiros rebeldes. Sua estratégia habitual era identificar os pontos fracos de seus inimigos, familiares vulneráveis, negócios que podiam ser prejudicados, segredos que podiam ser expostos, e usar essas informações para forçar a submissão. Quando chegou à praça naquela manhã, acompanhado por Zé Preto e mais 2 capangas, estava procurando uma oportunidade de mandar um recado para toda a comunidade sobre as consequências de desafiar sua autoridade. Sua mente perturbada via inimigos em potencial em cada sertanejo que não demonstrasse a submissão que ele considerava adequada. Foi nesse estado mental que presenciou o encontrão acidental entre Zé Preto e Dona Antônia. O que, em circunstâncias normais, seria apenas um incidente menor, sem importância, transformou-se na centelha que incendiaria uma guerra que duraria décadas. Zé Preto caminhava com sua arrogância habitual pela praça quando Dona Antônia, concentrada em examinar alguns produtos em uma das barracas, se virou rapidamente e esbarrou nele. Era realmente um acidente sem importância, o tipo de coisa que acontece dezenas de vezes por dia em qualquer lugar movimentado. "Ô, mulher sem juízo!" gritou Zé Preto imediatamente, sua voz carregada de desproporção e agressividade. "Não sabe por onde anda, não? Quer que eu lhe ensine boas maneiras?" O tom agressivo e desnecessário chamou a atenção de várias pessoas na praça. Dona Antônia, surpresa pela reação violenta a um acidente tão simples, tentou se desculpar com a educação que sempre caracterizou seu comportamento. "Foi sem querer, meu filho", disse ela com voz calma, mas ligeiramente trêmula. "Não vi quando o senhor passava. Peço desculpas pelo mal-entendido." Mas Zé Preto, embriagado pela sensação de poder e ansioso para impressionar seu patrão, não estava disposto a aceitar desculpas. Empurrou Dona Antônia com força desnecessária, fazendo-a cambalear e quase derrubar a sacola com suas compras. "Desculpa?" riu ele de forma cruel. "Velha, você precisa aprender a respeitar quem tem importância nesta cidade." A cena havia criado um círculo de espectadores silenciosos. Todos conheciam Dona Antônia e sabiam que ela era uma das pessoas mais respeitáveis da comunidade. Vê-la sendo humilhada daquela forma causava indignação, mas também medo. Todos sabiam que intervir significaria se tornar alvo da vingança do prefeito e seus capangas. Foi nesse momento que o coronel Sebastião se aproximou, atraído pela confusão. Quando reconheceu Dona Antônia como membro da família Ferreira, seus olhos brilharam com uma malícia calculada. Havia encontrado a oportunidade perfeita para mandar sua mensagem de intimidação. A família Ferreira já estava em sua lista de pessoas a serem controladas.
Virgulino, em particular, o incomodava com sua independência e sua crescente reputação como defensor dos oprimidos. Sebastião sabia que humilhar publicamente um membro respeitado da família seria uma forma eficaz de atingir Virgulino e demonstrar para toda a comunidade que ninguém estava fora de seu alcance. "Ah, mas se não é a tia do Virgulino", disse o prefeito com voz carregada de desprezo e malícia. "Aquele menino que fica se achando o dono da verdade por aí, que pensa que pode desafiar a autoridade constituída desta cidade." Dona Antônia manteve a compostura, mesmo sentindo um frio na espinha ao perceber a animosidade na voz do prefeito. Respondeu com a dignidade que sempre a caracterizou, mas sua voz traía uma leve ansiedade. "Coronel Sebastião", disse ela respeitosamente, "peço desculpas pelo mal-entendido. Foi apenas um acidente, não houve intenção de desrespeitar ninguém." Mas Sebastião não estava interessado em desculpas ou explicações. Havia decidido usar aquela situação para mandar um recado que ecoaria por toda a região. Em sua mente distorcida, humilhar uma mulher idosa e respeitada seria a demonstração de poder mais eficaz que poderia fazer. "Desculpas!" riu o prefeito com uma crueldade que fez vários espectadores recuarem involuntariamente. "Mulher, você e toda a sua família precisam aprender de uma vez por todas quem é que manda nesta cidade. Precisam entender que aqui só existe uma autoridade, e essa autoridade sou eu." O silêncio que se instalou na praça era quase palpável. Até mesmo os comerciantes pararam de gritar seus produtos, pressentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Dona Antônia permanecia imóvel, tentando processar a hostilidade inexplicável que estava enfrentando. E então, para o horror absoluto de todos os presentes, o coronel Sebastião Pereira fez algo que nenhuma pessoa civilizada faria. Ergueu a mão direita e desferiu um tapa violento no rosto de uma mulher de 60 anos, indefesa e respeitada por toda a comunidade. O som do tapa ecoou pela praça como um trovão, seguido por um silêncio mortal que parecia sugar todo o ar do ambiente. Dona Antônia cambaleou com o impacto, levando instintivamente a mão ao rosto que já começava a inchar e avermelhar. Lágrimas brotaram em seus olhos, não tanto pela dor física, mas pela humilhação pública e inexplicável que estava sofrendo. "Que isso sirva de exemplo para toda a sua família", berrou Sebastião, sua voz ecoando por toda a praça. "E que sirva de exemplo para todos vocês. Ninguém, e eu digo ninguém, desrespeita o coronel Sebastião Pereira em sua própria cidade. Quem ousar desafiar minha autoridade vai descobrir do que eu sou capaz." O espetáculo da violência gratuita contra uma pessoa indefesa causou diferentes reações entre os espectadores. Alguns baixaram os olhos, envergonhados por presenciar tamanha crueldade sem poder intervir. Outros sussurraram orações, pedindo proteção divina contra tanta maldade. Uns poucos, mais corajosos, gravaram cada detalhe da cena em suas memórias, sabendo que aquele momento marcaria o início de algo muito maior. Dona Antônia, reunindo toda a dignidade que conseguiu encontrar em meio à dor e à humilhação, se recompôs lentamente, ajeitou o xale sobre os ombros, pegou sua sacola de compras com mãos trêmulas e começou a caminhar em direção à saída da praça. Cada passo era um esforço imenso, não apenas pela dor física, mas pelo peso da vergonha imerecida que carregava. Enquanto caminhava, podia ouvir os murmúrios crescentes da multidão atrás de si. Algumas vozes expressavam indignação contida, outras demonstravam compaixão, e havia também aquelas que, por medo, tentavam justificar a ação do prefeito. Mas todos sabiam, no fundo de suas consciências, que haviam presenciado algo que mudaria para sempre a dinâmica de poder naquela região. Uma caminhada até sua casa pareceu durar uma eternidade. A cada pessoa que encontrava pelo caminho, Dona Antônia sentia o peso dos olhares.
alguns compassivos, outros curiosos, uns poucos julgadores. A notícia já começava a se espalhar pela cidade com a velocidade característica das comunidades pequenas, onde cada evento significativo se torna conhecimento público em questão de horas. Ao chegar em casa, Dona Antônia se dirigiu diretamente para seu quarto, onde se sentou na beira da cama e finalmente permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Não chorava apenas pela dor física, que já era considerável. O lado esquerdo de seu rosto estava inchado e dolorido. Chorava pela injustiça, pela humilhação imerecida, mas principalmente pela certeza de que sua humilhação traria consequências terríveis para toda a família. Conhecia Virgulino melhor que ninguém. Sabia da honra feroz que ele carregava, de sua incapacidade de aceitar injustiças, especialmente quando dirigidas contra membros de sua família. Sabia que a agressão que havia sofrido não ficaria sem resposta e temia pelas consequências que essa resposta poderia trazer. Enquanto isso, a notícia já voava pelo sertão com uma velocidade que superava a dos melhores cavalos da região. Os primeiros a saber foram os comerciantes da própria praça, que imediatamente começaram a comentar o acontecido com seus clientes. Dali, a informação se espalhou para os viajantes, vaqueiros e trabalhadores rurais que frequentavam o mercado. 3 homens, em particular, receberam a notícia e imediatamente compreenderam sua gravidade. Manuel Gonzaga, João Batista e Pedro Henrique, todos vaqueiros experientes e amigos próximos da família Ferreira. Os 3 haviam presenciado a cena de longe, mas não haviam conseguido intervir devido à presença dos capangas do prefeito. Sem perder tempo, os 3 homens selaram seus cavalos e partiram em direções diferentes, cada um responsável por levar a notícia para um local onde Virgulino poderia estar trabalhando. Era quinta-feira e eles sabiam que ele provavelmente estava em uma das fazendas próximas, ajudando com o gado ou consertando cercas. Foi Manuel Gonzaga quem encontrou Virgulino primeiro. O jovem estava trabalhando na fazenda do coronel Antônio Silvino, a cerca de 2 léguas da cidade, consertando uma cerca que havia sido danificada por uma tempestade na semana anterior. Era um trabalho meticuloso que exigia paciência. Substituir mourões podres, esticar novamente o arame farpado, garantir que tudo ficasse firme e resistente. Virgulino estava concentrado em seu trabalho, assoviando uma toada sertaneja que havia aprendido com seu pai, completamente alheio à tempestade que se aproximava de sua vida. Vestia roupas simples de trabalho, calça de algodão grosso, camisa de manga comprida para se proteger dos espinhos, chapéu de couro e botas resistentes. Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro, manejavam as ferramentas com a destreza de quem havia dedicado anos ao aperfeiçoamento de seu ofício. "Virgulino!" gritou Manuel ainda de longe, sua voz carregada de urgência e angústia. "Virgulino, pare tudo! Preciso falar com você agora mesmo!" O tom de voz fez Virgulino largar imediatamente as ferramentas e se virar em direção ao amigo. Conhecia Manuel há anos e sabia que ele era um homem ponderado, que não se alterava facilmente. Vê-lo naquele estado de agitação significava que algo muito grave havia acontecido. "O que foi, Manuel?" perguntou Virgulino, caminhando rapidamente em direção ao amigo. "Aconteceu alguma coisa com minha família?" A pergunta demonstrava a intuição aguçada de Virgulino. Mesmo sem saber dos detalhes, já pressentira que o problema envolvia pessoas próximas a ele. Manuel desmontou do cavalo ainda ofegante da cavalgada, suas roupas cobertas de poeira, o rosto vermelho pelo esforço e pela indignação. "Virgulino, meu amigo", disse Manuel, tentando encontrar as palavras certas para dar uma notícia tão terrível. "Preciso te contar uma coisa que vai te deixar fora de si. Mas prometa que vai me escutar até o fim antes de fazer qualquer coisa." O semblante de Virgulino mudou instantaneamente.
Seus olhos, normalmente calmos e reflexivos, adquiriram uma intensidade que fez Manuel recuar involuntariamente. Era como se uma transformação estivesse acontecendo diante de seus olhos. O jovem vaqueiro pacífico estava dando lugar a algo mais perigoso e imprevisível. "Fale logo, Manuel", disse Virgulino com voz controlada, mas carregada de tensão. "O que aconteceu?" Com voz trêmula, Manuel contou todos os detalhes da agressão contra Dona Antônia. Descreveu a cena na praça, a crueldade gratuita do prefeito, a humilhação pública de uma mulher respeitada e indefesa. À medida que falava, podia ver a transformação se completando no rosto de Virgulino. Quando Manuel terminou seu relato, um silêncio pesado se instalou entre os dois homens. Virgulino permaneceu imóvel por longos segundos, processando a informação, sentindo uma raiva crescer dentro dele como um incêndio na caatinga seca. Suas mãos se fecharam em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos e uma veia saltou em sua testa. "Aquele miserável", murmurou Virgulino finalmente, sua voz baixa, mas carregada de uma fúria controlada que fez Manuel sentir um arrepio na espinha. "Aquele miserável desgraçado ousou levantar a mão para minha tia, para uma mulher de 60 anos que nunca fez mal a ninguém?" A transformação estava completa. O jovem vaqueiro respeitado havia desaparecido, dando lugar a algo novo e perigoso. Naquele momento, embora ainda não soubesse, estava nascendo a lenda que seria conhecida como Lampião, o rei do cangaço. Sem perder um segundo, Virgulino montou em seu cavalo e partiu em disparada rumo à casa, deixando uma nuvem de poeira vermelha no ar seco do sertão. Durante toda a cavalgada, que normalmente levaria 40 minutos, mas foi completada em 25, sua mente fervilhava com pensamentos que oscilavam entre a preocupação com sua tia e uma sede de vingança que crescia a cada batida dos cascos de seu cavalo no chão pedregoso. O vento cortante da caatinga chicoteava seu rosto, mas Virgulino mal sentia o desconforto. Seus olhos permaneciam fixos no horizonte, onde sua casa se erguia como um pequeno ponto no meio da vastidão sertaneja. A cada légua percorrida, a raiva se consolidava em determinação, e a determinação se transformava em um plano que ainda não havia tomado forma completa, mas já pulsava em sua mente como um coração sedento de justiça. Ao avistar a casa familiar, Virgulino pôde ver sua tia sentada na varanda, uma figura pequena e frágil que contrastava dramaticamente com a mulher forte e digna que ele conhecia. Mesmo à distância, era possível perceber que algo estava fundamentalmente errado com Dona Antônia. Sua postura curvada, a forma como mantinha a cabeça baixa, o pano que segurava contra o rosto. Desmontou ainda em movimento, deixando o cavalo seguir por inércia enquanto corria os últimos metros até a varanda. O que viu quando se aproximou fez seu sangue ferver como nunca antes em sua vida. O rosto esquerdo de Dona Antônia estava grotescamente inchado, com tons que variavam do vermelho ao roxo, e seus olhos, normalmente brilhantes e espertos, estavam vermelhos e sem vida. "Tia Antônia", disse Virgulino, sua voz suave contrastando com a tempestade que rondava em seu interior. Ajoelhou-se ao lado da cadeira, onde ela estava sentada, e tomou suas mãos trêmulas entre as suas. "Me conte tudo o que aconteceu, cada detalhe, cada palavra que foi dita. Não esconda nada de mim." Dona Antônia ergueu os olhos para encontrar o olhar do sobrinho e viu ali algo que a assustou profundamente. Conhecia Virgulino desde que ele era um menino pequeno, havia acompanhado seu crescimento, moldado parte de seu caráter, e nunca havia visto aquela expressão em seus olhos. Era como se estivesse olhando para um estranho perigoso. "Meu filho", começou ela com voz fraca, "foi apenas um mal-entendido. Esbarrei sem querer no capanga do prefeito e as coisas se complicaram. Não foi nada demais. Tia,
interrompeu Virgulino gentilmente, mas com firmeza. Eu já sei que foi mais que um mal-entendido. Manuel me contou o que viu. Agora preciso ouvir de você. Preciso saber exatamente como foi, o que disseram, como reagiram. É importante. Percebendo que não conseguiria minimizar o acontecido, Dona Antônia começou a relatar os eventos da manhã. Sua voz falhou várias vezes, especialmente quando chegou ao momento da agressão física. Mas Virgulino permaneceu paciente, segurando suas mãos e oferecendo o conforto silencioso de sua presença. Quando ela terminou o relato, Virgulino permaneceu em silêncio por longos minutos. Dona Antônia podia vê-lo processando cada informação, arquivando cada detalhe, construindo mentalmente um quadro completo da situação. Era a mesma expressão que ele fazia quando jogava xadrez com ela. A concentração intensa de alguém calculando múltiplas possibilidades simultaneamente. Tia, disse finalmente, a senhora é a mulher mais honrada que eu conheço. Em toda a minha vida, nunca vi a senhora desrespeitar ninguém. Nunca vi a senhora causar problema para pessoa alguma. A senhora sempre tratou rico e pobre da mesma forma. Sempre ajudou quem precisava. Sempre foi exemplo de dignidade e bondade. Fez uma pausa, seus olhos se endurecendo enquanto continuava. Por isso mesmo, o que aconteceu hoje não foi um acidente, não foi um mal-entendido, não foi nada que a senhora provocou. Foi uma demonstração de covardia e crueldade que não pode ficar sem resposta. O coronel Sebastião escolheu mexer com minha família e agora vai descobrir que isso tem consequências. Dona Antônia sentiu um frio na espinha ao ouvir essas palavras. Conhecia o temperamento de Virgulino, sabia da honra feroz que ele carregava e temia pelas consequências de uma eventual retaliação. Meu filho, suplicou ela, não faça nada que possa lhe trazer problemas maiores. Eu já estou velha, minha vida já foi vivida. Não vale a pena você arriscar seu futuro por causa de uma velha como eu. Virgulino olhou diretamente nos olhos da tia, e ela pôde ver ali uma determinação inabalável, uma resolução que não seria alterada por súplicas ou argumentos. Tia Antônia, disse ele com voz suave, mas inflexível, a senhora não é apenas uma velha. A senhora é minha família. É a mulher que me ensinou a ler, que me contou histórias, que me mostrou que existe diferença entre certo e errado. A senhora representa tudo o que há de bom e digno em nossa família. Levantou-se e caminhou até a beirada da varanda, olhando para o horizonte onde o sol começava a se inclinar em direção ao oeste. Além disso, continuou, isso não é só sobre a senhora. É sobre todos nós. Se eu deixar passar, se não der uma resposta à altura, o coronel Sebastião vai entender que pode fazer o que quiser com qualquer membro da família Ferreira, e depois com qualquer pessoa simples desta região. Alguém precisa mostrar para ele que existe limite para a crueldade e a prepotência. Dona Antônia compreendeu naquele momento que não havia argumento que pudesse dissuadir o sobrinho. Viu na postura dele, na firmeza de sua voz, na determinação de seus olhos, que uma decisão irreversível havia sido tomada. Restava apenas torcer para que qualquer que fosse o plano de Virgulino, ele fosse esperto o suficiente para não se destruir no processo. Então prometa pelo menos uma coisa, disse ela finalmente. Prometa que vai pensar bem antes de agir, que vai ser inteligente, não apenas corajoso. Prometa que não vai jogar sua vida fora por impulso. Virgulino se virou e sorriu para a tia. Mas era um sorriso diferente de qualquer um que ela havia visto antes. Havia carinho ali, mas também havia algo frio e calculista. Tia, tudo que aprendi sobre estratégia, sobre paciência, sobre pensar antes de agir, aprendi com a senhora. Pode ter certeza de que vou usar essas lições. O coronel Sebastião vai pagar pelo que fez, mas vai pagar da forma certa, no momento certo, da maneira que cause o máximo impacto. Naquela noite, Virgulino não conseguiu dormir nem por um minuto.
Caminhava pela casa como um animal enjaulado, sua mente trabalhando incessantemente na elaboração de um plano que fizesse justiça à gravidade da ofensa sofrida por sua família. Não queria apenas vingança. Queria uma vingança que servisse de exemplo, que mandasse uma mensagem clara para todos os coronéis da região sobre as consequências de humilhar pessoas inocentes. Sabia que não podia agir por impulso. O prefeito tinha poder político, dinheiro, capangas armados e influência que se estendia até a capital do estado. Um confronto direto seria suicídio, resultaria em sua morte ou prisão, deixando sua família desprotegida e a ofensa sem verdadeira reparação. Mas Virgulino não era um homem comum. Possuía uma inteligência estratégica aguçada e um conhecimento profundo do sertão que crescera. Durante as horas silenciosas da madrugada, recordou-se de todas as histórias que Dona Antônia havia contado sobre cangaceiros famosos, especialmente sobre Antônio Silvino, que havia conseguido manter-se ativo por anos através de táticas inteligentes e conhecimento superior do terreno. Pela primeira vez em sua vida, Virgulino começou a considerar seriamente a possibilidade de abraçar o cangaço. Não como uma opção romantizada ou aventureira, mas como a única forma realista de enfrentar um sistema corrupto e opressor que protegia homens como o Coronel Sebastião. Ao amanhecer, tinha tomado uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a história do cangaço brasileiro. Não seria mais apenas Virgulino Ferreira da Silva, o vaqueiro respeitado. Seria necessário se transformar em algo maior, mais temido, mais eficaz. Seria necessário se tornar Lampião. Os primeiros raios de sol encontraram Virgulino na varanda, tomando café amargo e observando o despertar do sertão. Sua decisão estava tomada, mas o plano ainda precisava ser refinado. Sabia que precisaria de aliados, de armas, de recursos e principalmente de informações detalhadas sobre os hábitos e vulnerabilidades do prefeito. Por volta das 7 da manhã, seus irmãos Antônio e Ezequiel chegaram à casa, ambos com expressões sombrias. A notícia da agressão contra Dona Antônia havia se espalhado durante a noite, e eles vinham oferecer apoio e discutir possíveis respostas. Virgulino, disse Antônio, a cidade inteira está falando sobre o que aconteceu com tia Antônia. Tem gente revoltada, tem gente com medo, tem gente esperando para ver qual vai ser nossa reação. E vai ter reação, respondeu Virgulino calmamente. Pode ter certeza disso. Ezequiel se inclinou para frente, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e expectativa. Que tipo de reação, irmão? Porque se for para enfrentar aquele desgraçado, você pode contar comigo. Não podemos deixar isso passar em branco. Virgulino estudou os rostos dos irmãos por alguns segundos antes de responder. Sabia que, uma vez que compartilhasse seu plano, não haveria mais volta. Todos eles se tornariam fugitivos da lei, homens marcados pelo sistema que dominava o sertão. Escutem bem, disse finalmente, porque o que vou dizer vai mudar nossas vidas para sempre. Não podemos enfrentar o Coronel Sebastião usando os métodos convencionais. Ele tem dinheiro, poder político, proteção da lei. Se tentarmos confrontá-lo diretamente, ou vamos morrer, ou vamos para a cadeia. Fez uma pausa, deixando que as palavras fossem absorvidas. Mas existe outra forma. Uma forma que vai nos dar a vantagem que precisamos, mas que também vai nos transformar em inimigos do sistema. Estou falando de abraçar o cangaço. O silêncio que se seguiu foi profundo. Antônio e Ezequiel se entreolharam, processando as implicações do que o irmão havia proposto. Ambos conheciam histórias de cangaceiros, sabiam dos perigos e das dificuldades dessa vida, mas também entendiam que poderia ser a única forma de enfrentar a injustiça que haviam presenciado. Virgulino, disse Antônio lentamente, você tem certeza do que está dizendo? Uma vez que entremos nesse caminho, não vai ter volta. Vamos nos tornar criminosos aos olhos da lei.
Vamos ter que viver fugindo. Nossa família vai sofrer as consequências. Eu sei disso, irmão, respondeu Virgulino. Passei a noite inteira pensando em todas as consequências. Mas me digam uma coisa. Vocês conhecem alguma outra forma de um sertanejo comum enfrentar um coronel corrupto e sair vivo para contar a história? Ezequiel foi o primeiro a responder. Não conheço. E se for para viver de joelhos, aceitando qualquer humilhação que os poderosos quiserem nos impor, prefiro viver de pé, mesmo que seja como cangaceiro. Antônio demorou mais para se decidir, mas eventualmente acenou com a cabeça. Se você tem um plano, Virgulino, eu estou com você. Sempre estive, sempre vou estar. Somos irmãos, e irmãos se apoiam nos momentos difíceis. Durante o resto da manhã, os três irmãos discutiram os detalhes preliminares do plano. Virgulino havia pensado em tudo. Precisariam de mais homens, de armas adequadas, de cavalos resistentes, de informações sobre os movimentos do prefeito e principalmente de um local seguro onde pudessem se esconder após a ação. Ao longo do dia, começaram a chegar os primeiros voluntários. A notícia da agressão contra Dona Antônia havia se espalhado como fogo na Caatinga Seca, e muitos homens da região se sentiram pessoalmente ofendidos pelo ato de covardia do prefeito. O primeiro a chegar foi Manuel Gonzaga, o vaqueiro que havia levado a notícia para Virgulino. Trazia consigo seu filho João Gonzaga, um jovem de 22 anos. Virgulino, disse Manuel, vim oferecer meus serviços para qualquer coisa que você esteja planejando. O que fizeram com Dona Antônia foi uma covardia que não pode ficar sem resposta. Ao longo do dia, outros homens foram chegando. Pedro Henrique, Luiz Gonzaga, José Saturnino. Cada novo voluntário trazia sua própria história de injustiça sofrida, sua própria motivação para desafiar o sistema estabelecido. Ao final do dia, Virgulino tinha reunido um grupo de 12 homens, incluindo ele próprio e seus irmãos. Não era um número grande, mas preferia qualidade à quantidade. Cada um daqueles homens era conhecido por sua coragem, suas habilidades com armas e cavalos, e principalmente por sua lealdade. Meus amigos, disse Virgulino ao grupo reunido, vocês vieram aqui dispostos a me ajudar a vingar a ofensa feita à minha tia. Mas quero que entendam que isso vai ser muito mais que uma simples vingança. Vai ser o início de uma guerra contra um sistema que permite que homens como o Coronel Sebastião humilhem pessoas inocentes sem consequências. Ele caminhou lentamente diante do grupo, olhando cada homem nos olhos. Uma vez que comecemos, vamos ser considerados bandidos pela lei. Vamos ter que viver fugindo, dormindo ao relento, sempre olhando por cima do ombro. É uma vida dura, perigosa, sem garantias. Fez uma pausa. Mas também é uma vida onde não vamos precisar abaixar a cabeça para coronel nenhum, onde vamos poder fazer a diferença na vida de gente simples como nós. Nenhum dos homens se moveu. Todos permaneceram em suas posições, aguardando as próximas instruções. Então que assim seja, disse Virgulino. A partir de hoje, somos um bando de cangaceiros. E o primeiro ato do nosso bando vai ser dar ao coronel Sebastião Pereira uma lição que ele nunca vai esquecer. Os dias seguintes foram de preparação intensa. Virgulino havia descoberto que o coronel Sebastião tinha o hábito de viajar todas as quintas-feiras para a cidade vizinha, onde mantinha encontros com uma mulher casada. Essas viagens eram sempre feitas pela mesma estrada, acompanhado apenas por 2 capangas. Era a oportunidade perfeita para uma emboscada. Mas Virgulino não queria apenas interceptar o prefeito. Queria criar uma situação que o humilhasse publicamente, da mesma forma que ele havia humilhado Dona Antônia. Na quinta-feira seguinte, exatamente uma semana após a agressão,
Virgulino e seus homens se posicionaram ao longo da estrada. Haviam escolhido um trecho onde a vegetação da caatinga era mais densa, oferecendo cobertura natural, mas também onde a estrada fazia uma curva que obrigaria os viajantes a diminuir a velocidade. O som dos cascos dos cavalos ecoou pela manhã silenciosa quando eram cerca de 9 horas. O coronel Sebastião vinha pela estrada, montado em um cavalo baio, conversando despreocupadamente com seus 2 capangas. Não fazia ideia de que cada passo o levava mais próximo de um encontro que marcaria o início de uma das mais famosas carreiras do cangaço brasileiro. Virgulino fez o sinal combinado. Quando o grupo do prefeito chegou ao ponto exato da emboscada, 12 homens armados emergiram da vegetação, rodeando completamente os 3 cavaleiros. "Alto aí!" gritou Virgulino, sua Winchester apontada para o peito do prefeito. "Ninguém se mexe, ninguém tenta nada esperto e ninguém vai se machucar." O coronel Sebastião ficou lívido ao reconhecer Virgulino. Instantaneamente compreendeu que sua agressão contra Dona Antônia havia gerado consequências imprevistas. "Virgulino Ferreira", disse o prefeito, tentando manter a voz firme. "Você não sabe o que está fazendo. Eu sou uma autoridade constituída, tenho proteção da lei." Virgulino sorriu friamente. "Coronel Sebastião, o senhor tem razão sobre uma coisa. Depois de hoje, eu realmente vou ser considerado um criminoso, mas prefiro ser um criminoso com honra do que um cidadão respeitável sem caráter." "Desmonte, coronel", ordenou Virgulino, "e mantenha as mãos longe do corpo." O prefeito obedeceu, suas pernas tremendo. Seus capangas foram desarmados e amarrados. "Agora vamos falar sobre o que aconteceu na praça", disse Virgulino, caminhando em círculos ao redor do prefeito. "O senhor se lembra quando agrediu uma mulher de 60 anos, indefesa na frente de toda a cidade? Ela me desrespeitou. Eu tinha todo o direito." "Silêncio!" rugiu Virgulino. "O senhor não tinha direito nenhum. Minha tia pediu desculpas educadamente por um acidente. E o senhor, como um covarde, bateu numa mulher idosa." Virgulino parou na frente do prefeito. "Sabe o que vamos fazer agora? Vamos dar ao senhor uma dose do próprio remédio. Vamos mostrar como é ser humilhado publicamente." Fez um sinal para seus homens, que começaram a despir o prefeito de suas roupas caras. Sebastião tentou resistir, mas foi contido. "Por favor", suplicou ele, "não façam isso comigo. Eu tenho família, tenho posição." "Minha tia também tinha dignidade", respondeu Virgulino friamente. "Isso não impediu o senhor de humilhá-la." Em poucos minutos, o coronel Sebastião estava completamente nu, tremendo. Virgulino amarrou suas mãos. "Agora o senhor vai caminhar assim, nu, até a praça da cidade", anunciou. "Vai se desculpar publicamente com minha tia e vai prometer nunca mais encostar a mão em mulher nenhuma." "Eu não posso fazer isso", protestou Sebastião. "Vou perder toda a minha autoridade." "Exatamente", sorriu Virgulino. "Agora o senhor sabe como minha tia se sentiu." A procissão da humilhação começou. Virgulino seguiu atrás do prefeito nu, escoltado pelos cangaceiros. Quando chegaram à praça, uma multidão já havia se formado. O murmúrio se transformou em espanto ao ver o poderoso coronel Sebastião, nu e humilhado. "Coronel Sebastião", disse Virgulino em voz alta, "chegou a hora de se desculpar com minha tia." "Dona Antônia", disse Sebastião com voz trêmula, "peço desculpas pelo que fiz. Foi um erro, não devia ter batido na senhora." "E o que mais?", pressionou Virgulino. "Prometo que nunca mais vou agredir mulher nenhuma." Dona Antônia demonstrou sua grandeza de caráter. "Eu aceito suas desculpas, coronel. Espero que tenha aprendido que toda ação tem consequências." Virgulino se dirigiu à multidão. "Povo de Serra Talhada, que este dia sirva de exemplo. Ninguém tem o direito de humilhar pessoas inocentes. Quem ousar fazer mal aos fracos vai responder para Virgulino Ferreira e seus homens."
A multidão explodiu em aplausos. Virgulino soltou as cordas do prefeito e jogou suas roupas no chão. Vista-se e suma da minha frente. E lembre-se, se voltar a agredir qualquer pessoa indefesa, eu volto. E da próxima vez não vou ser tão gentil. Sebastião se vestiu rapidamente e saiu correndo, seguido por seus capangas, sob os risos da multidão. Tia Antônia, disse Virgulino, a ofensa foi reparada, sua honra foi restaurada. Meu filho, obrigada por defender minha honra, mas agora você se transformou num homem procurado. Virgulino sorriu. Eu sei, tia, mas alguns caminhos não permitem volta. E eu escolhi o caminho da justiça, mesmo que seja fora da lei. Montou em seu cavalo. Companheiros, hoje nasceu nossa lenda. A partir de agora, somos conhecidos como o Bando de Lampião. A multidão gritou, Lampião, Lampião, Lampião! E assim nasceu a lenda do maior cangaceiro da história do Brasil. Tudo pela defesa da honra de uma mulher respeitada. O coronel Sebastião nunca mais agrediu mulher alguma e logo abandonou a cidade, incapaz de suportar a vergonha. Dona Antônia viveu muitos anos, sempre orgulhosa do sobrinho que defendera sua honra. Virgulino seguiu no cangaço por mais de 20 anos, sempre lembrando daquele dia como o momento em que escolheu a justiça acima da lei. A vingança havia sido cruel, mas perfeitamente adequada ao crime. E a lenda ecoaria através dos tempos, lembrando que a verdadeira força está na coragem de defender o que é certo.